Bom, o título mundial foi algo inédito, feito dentro do karatê por um homem no Brasil, porque não se tinha até o momento um campeão mundial da World Karate Federation. Nós tínhamos tido um campeão mundial em 1972, na época da antiga federação, que ainda não era a World Karate Federation. Então, eu acabei como o primeiro homem a conseguir esse título de campeão mundial. Nós tivemos uma campeã mundial em 98, na categoria feminino, mas masculina não se tinha. Se tinha tido medalha de prata, medalha de bronze, e eu fui o primeiro a conseguir conquistar essa medalha de ouro em 2010 na Sérvia, e foi o título que me marcou. Às vezes as pessoas me perguntam qual título te marcou mais. Aquele foi o que mais me marcou, ser campeão mundial vindo de um país que não tinha, e agora está sendo construída uma imagem em cima do país como que tenha bons atletas de karatê, mas até o momento não se tinha uma cultura, principalmente nível mundial, né, do karatê brasileiro. Então, a partir dali, eu acredito que eu consegui começar a construir uma história do karatê brasileiro para que ele fosse mais visto e até mais respeitado no âmbito mundial, tendo em vista que, lógico, o karatê é uma arte marcial milenar, mas que no meio esportivo ela ainda é muito nova, e o Brasil nunca tinha conseguido resultados tão expressivos a nível mundial, e o meu foi um dos primeiros aí que acredito que abriu portas para mais alguns outros títulos. Depois eu fui bicampeão mundial, mas com certeza o primeiro título mundial foi o inesquecível, foi o mais marcante. Nesse primeiro título você fez quantas lutas e você fez a final com quem? Bom, nesse primeiro título mundial eu fiz, se não me engano, entre 6 ou 7 lutas. A minha primeira luta foi com um atleta, se não me engano, do país de Gales. A segunda luta foi contra França, a terceira luta contra Chile, a quarta luta Colômbia, a quinta luta foi contra a Espanha, que foi a semifinal, e a final foi com um atleta da Itália. Uma curiosidade muito interessante é que eu estava na final, eu estava perdendo até os últimos 3 segundos, até que eu consegui um golpe, um chute na altura da cabeça que virou a luta nos últimos 3 segundos, e com aquele golpe eu consegui me sagrar campeão nos últimos 3 segundos de luta e marcar aí um pouco da história do karatê brasileiro. Aí depois desse momento foi choro ou não? Foi, depois daquele momento ali foi muita alegria, emoção. Não tinha noção do que era ser campeão mundial, eu não tinha noção do que aquilo poderia me trazer, e realmente aquilo ali abriu as minhas portas aí para o mundo, e aquilo realmente foi um marco aí definitivo na minha carreira. E no segundo título, como é que foi? Quantas lutas? Bom, o segundo título foi em 2014. Depois de eu ter sido campeão mundial em Paris, eu fui medalha de prata, fiz outra final, mas acabei perdendo a final. E o meu segundo título mundial foi também foi seguido em 2014. Onde eu também fiz entre 6 e 7 lutas. Foi um pouco mais, não vou dizer que foi um pouco mais, todas foram difíceis, né? Mas ali eu cheguei com os atletas já me conhecendo um pouco mais. Então isso, né, deixou as lutas ali um pouco mais difíceis. Então a minha primeira luta foi contra um atleta do Congo, que foi uma luta um pouco mais fácil. Em compensação, a segunda luta já foi contra um atleta da Turquia, depois Itália, depois Rússia, aí fiz a final com um atleta da Macedônia, e a final foi contra um atleta da Holanda. Mas essa final já não foi tão emocionante que nem a outra. Nessa final eu comecei ganhando de 1-0, depois fiz o segundo ponto, ele no final da luta conseguiu marcar um ponto, então a luta acabou terminando 2-1, então ela não foi tão emocionante que nem a primeira. Mas também foi um título muito importante ali, mais do que nunca firmou o meu nome, porque aquela medalha ali foi a minha 4ª medalha consecutiva em campeonato mundial, o que me fez ter um reconhecimento muito maior dentro do karatê mundial, né? Não menosprezando as pessoas que ganham uma ou outra medalha, mas como eu ganhei 4 seguidas, eu acredito que as pessoas começaram a dar uma olhada um pouco mais para o meu trabalho, começaram a valorizar, mas ao mesmo tempo o lado negativo, eles começaram a me estudar mais, começaram a já saber com quem eles iam enfrentar, o que fez que eu tivesse que voltar em todos os meus treinamentos e me preparar cada vez melhor.